Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma alegria ter você aqui com a gente. Não é novidade que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, não é mesmo? As pessoas que buscam por uma oportunidade de trabalho sabem que precisam se qualificar cada vez mais e a todo momento. Acontece que surgem novos conhecimentos e abordagens para serem absorvidas. Assim eu lhe pergunto, você já ouviu falar em soft e hard skills? Se você, assim como eu, achou esses termos estranhos, fique com a gente aqui porque vamos aprender sobre eles com o professor, pastor, mestre Elton Fischer, que além de capelão universitário da UBRA em Carazinho, Rio Grande do Sul, é também administrador e vai compartilhar conosco seu conhecimento sobre essas novas competências e especialmente tentar conectar para nós os aspectos dessas ferramentas, dessas habilidades, com o cristão, com a vida do cristão. Pastor Elton, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de compartilhar um pouco seu conhecimento conosco. Pastor André, muito boa tarde também. Na verdade, pastor André, a minha formação é tanto quanto diversa dentro do mundo multicultural e também dentro da pós-modernidade, onde é que a gente se insere hoje. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, de fato, no primeiro semestre, concluir o curso de administração, que era uma aspiração que eu tinha por uma questão de formação, desde o período em que iniciamos no Seminário Concórdia. Hoje eu estou também ainda na instituição, fazendo doutorado em educação, agora estou na fase de qualificação de banca, de defesa de projeto, que deve acontecer dentro do mês de agosto. Além disso, fiz o meu mestrado na área de letras, análise do discurso. Aqui no campus coordeno a pastoral universitária, também a comissão permanente de avaliação. Fui docente das áreas de cultura religiosa e sociedade e contemporaneidade, assim como o estimado colega também bacharel em teologia pela UBRA e depois também pelo Seminário Concórdia. Cursei administração, fiz uma especialização em teologia, em psicologia da educação, gestão estratégica de pessoas, docência do ensino superior e a última gestão e tecnologias digitais aplicadas à educação. Hoje, a minha área de pesquisa está mais voltada à parte de diversidade religiosa, que é o meu projeto de tese. Mas hard and soft skills, eles aparecem muito dentro da área da gestão e da administração. E vai ser um tema um tanto quanto interessante. A terminologia é em inglês, mas na prática vocês vão ver que é muito comum que a gente utilize essas habilidades ao longo do nosso dia a dia, nas nossas relações, tanto profissionais quanto também em caráter pessoal, André. Muito bem, obrigado por essa breve apresentação. Tenho certeza que é muito importante para quem está nos assistindo saber, né, de onde vem o pastor Elton e a sua formação. Mas a gente está curioso para saber, eu particularmente, o que são, na verdade, essas habilidades chamadas soft and hard skills. André, na verdade a palavra vem traduzida do inglês e literalmente ela quer dizer habilidades. Habilidades que todos nós temos. E os conceitos talvez variem um pouco dependendo da área que analisa. É um termo mais tranquilo dentro da área da gestão, dentro da área da administração, falar em habilidades. Mas no meu campo de atuação e no teu também, nós com certeza não excluímos que nós também precisamos ter algumas habilidades. E ela se divide em habilidades técnicas e, por outro lado, em habilidades emocionais. Alguns autores também dizem que não é possível traduzir este termo especificamente apenas como habilidade, mas o que a gente sabe é um termo que não é aplicado apenas no mundo corporativo, mas ela abrange todas as áreas de nossa vida, tanto as hard como soft skills, que num período próximo a gente vai explicar a diferença de conceito de uma e de outra, André. Muito bem, mas só para a gente ter clareza, quando você fala de soft skills, você está falando das habilidades técnicas ou emocionais? Soft skills são nossas habilidades emocionais, é o nosso eu. E na tua área de formação e na tua área de especialização também, André, tu trabalhas com isso muito tranquilamente, e o teu campo de atuação, experiência e também de amplitude é bem mais amplo que o meu. Trabalho isso numa terminologia mais técnica, e tu, uma análise profunda sendo psicólogo, que é uma habilidade essencial do ser humano também.
E hoje é muito comum no mercado de trabalho, tem um ditado que diz, que não é meu, que a pessoa é contratada por sua hard skill, mas normalmente ela é desligada por não saber administrar e trabalhar com as soft skills, que é o comportamento, a questão emocional. E é interessante você comentar isso porque a gente vê no dia a dia o quanto as pessoas às vezes são altamente qualificadas tecnicamente para desenvolver alguma habilidade, né, para algum trabalho, né, tem essa ferramenta técnica para utilizar, mas na questão das atitudes, das emoções especialmente, parece que a gente, no século XXI, aí, essa geração que está aí no mercado de trabalho, parece que é o que mais precisa trabalhar. Não sei se você se depara com isso também. Nós nos deparamos isso dentro do campus, bem normal e tranquilo, especialmente também trabalhando com o NAD e NADI, que é o nosso núcleo de apoio tanto discente quanto docente, e de fato, toda semana conversamos com jovens e alunos que eventualmente estão insatisfeitos com o curso, não sabem lidar bem com as pressões, prazos, datas e outras questões. E não é só questão acadêmica, também tem questões de vida pessoal, de formação, de questão cultural, ou seja, são vários fatores que acabam influenciando como a pessoa trabalha com estas soft skills e de que maneira elas acabam afetando a rotina ou as atividades que ele desenvolve no dia a dia, André. Pastor Elton, que bom poder ouvir isso de você. Eu sei que aí na Ubra Carazinho e aqui em Canoas também, no Brasil todo, a universidade está trabalhando a questão da mitigação da evasão, ou seja, que os alunos, por que os alunos às vezes desistem, alguns alunos desistem do curso, e uma das coisas que me chamou a atenção dos resultados de uma pesquisa é que o fator número 1 que faz um aluno desistir muitas vezes não é o financeiro, mas é a questão emocional, né? Exatamente. E não sendo financeiro, a questão ele não se encontrou no curso, a escolha dele não foi a correta, o ambiente não foi o que ele esperava, talvez a matriz curricular não era o que ele desejava, ou não tem ligação do curso que ele faz com a atividade que ele desenvolve, mas infelizmente muitos acabam não respondendo àquela pesquisa, André, e como tu sabes, hoje é muito tranquilo, tu abres um protocolo, pede o teu desligamento, e aí tu não tens como mensurar e nem como avaliar isso. Então, o serviço do NAD e NADI, que eu tenho certeza que tu te envolves também, de certa forma, é um caráter preventivo de conversar com este aluno, de procurar orientar ele, de dar algumas dicas e de dar um suporte, um apoio para que ele possa passar por esse processo de transição. Até porque tem aqui também no campus, fizemos uma pesquisa, o maior grau de, na verdade, desistência dos cursos acontece entre o primeiro e o segundo semestre. Depois acontece normalmente uma instabilidade até o final do curso. Geralmente por questões emocionais, né? Sim, André. Que são geralmente, né? Que é essa questão das soft skills. Agora, como desenvolver essas habilidades? Se você puder falar um pouco para a gente. Sim. Porque as habilidades técnicas a gente vai atrás de estudar e de se qualificar. Mas como é que se desenvolve especialmente as habilidades emocionais? Convivendo com pessoas. E para se conviver com pessoas, eu também preciso de um embasamento teórico, ou seja, uma hard skill que me dê suporte, me dê apoio, para que eu possa fazer a melhor escolha das palavras e poder conviver com outro que é diferente de mim, que é o meu campo de pesquisa também. Eu penso que muitas vezes isso é o que incomoda, o que atrapalha as nossas relações no dia a dia. O outro ser diferente, o outro me desacomoda, o outro me tira da zona de conforto, e o outro pode ser meu colega do lado, pode ser o professor que está diante de mim, pode ser o ambiente. É difícil de mensurar isso. É uma questão assim, muito de feeling, de tato pessoal. Existem alguns treinamentos, né, oferecidos aí no mercado, com vários nomes, alguns até em inglês, né, para que as pessoas desenvolvam as suas questões comportamentais, especialmente ligadas à liderança e mercado de trabalho. Mas não começa bem antes, já desde a nossa infância, essa questão de desenvolvimento de habilidades emocionais e comportamentais? Eu vejo como essencial o papel da família, e hoje a gente vive um processo muito claro disso, especialmente nas escolas, e que futuramente a universidade vai ter, digamos, esse recall também. Em que sentido eu explico isso? Em que parece-me que, talvez eu esteja com uma visão equivocada, que a família está transferindo esta responsabilidade do instruir, do educar e de assumir este aspecto, delegando a instituições de ensino, escolas, bem como também a universidade. E, nesse sentido, eu creio que ela falha ou peca, porque a questão cultural e a questão de direitos, valores, o que é correto, o que é certo, e uma ética,
são valores desenvolvidos em família e depois colocados em prática, seja na escola ou na universidade, André. Esse teu ponto de vista está extremamente correto. E nesse sentido, então, a gente pode destacar o quão importante é uma vivência no seio da igreja cristã. Perfeito. Porque lá se trabalham questões comportamentais, como, por exemplo, amar, fazer o bem, ser compreensivo, ser empático. Não é este o foco principal da igreja cristã. O foco principal é falar de Cristo e da salvação para que as pessoas recebam a vida eterna. Ok, mas de lambuja, né, de prêmio, de brinde, a gente ganha toda uma formação participando de uma comunidade cristã. Perfeito. E você vê aí, como você vê essa questão da participação desde pequeno, né, numa instituição cristã, no desenvolvimento dessas habilidades? Porque, na verdade, a questão de ética, o conceito de ética, ele é muito tranquilo. Dentro da cosmovisão cristã, que é nós que seguimos, tu já disseste, o nosso objetivo sempre está pautado pela Escritura Sagrada e a partir da ética revelada na pessoa e obra de Cristo. Então, a partir disso, a igreja cristã, nós cristãos, tem nessas questões de relações humanas, deixar isso muito bem claro. Ou seja, o que nos move, o que nos orienta, qual é que é a nossa base doutrinária e, por sua vez, qual é que é o nosso código de ética, que tem a ver, primeiramente, com os 10 mandamentos, que estão muito claros no livro de Deuteronômio na Bíblia, e, por conseguinte, não só em conhecê-los, mas também colocá-los em prática no dia a dia. Sendo bem fundamentalista e resumindo, basicamente, esses tópicos dariam uma orientação ao longo não só da infância, mas ao longo de toda a nossa vida, André. Porque no ensinamento de Cristo, Cristo trabalha com a gente, né, com os seus seguidores, o desenvolvimento de tais habilidades, né, quando ele nos orienta a amar, nos orienta a respeitar, a querer bem o próximo e a colocar o nosso dom ao dispor do próximo. Me parece que essas são habilidades muito desejadas no mercado de trabalho, como você falou no início da nossa conversa. Exato. Agora, uma outra pergunta. Diga. Como você se motivou, ou o que levou você a se motivar a estudar essa área de conhecimento? Na verdade, primeiramente, era um interesse pessoal meu, que iniciou a partir do curso de administração. Não é um conceito novo essa questão de Hard and Soft Skills, isso já se trabalhava na questão de gestão de RH há cerca de em torno de 10 a 15 anos. Antes se trabalhava mais a questão de inteligências múltiplas, André, que também é um campo que você deve dominar e conhecer muito bem essa questão. Mas hoje se procurou trabalhar com esses dois leques, de um lado hard skills e soft skills. E para mim foi uma curiosidade, um campo de pesquisa. Meu trabalho também de artigo e de modelagem de negócios foi voltado a isso dentro de uma empresa aqui em Carazinho. E, movido por isso, também fiz 3 pós-graduações na área de gestão, porque queria conhecer um pouco mais acerca disso e, principalmente, a pergunta que tu faz depois, de que maneira a gente pode relacionar isso com vida cristã a partir do exemplo de Cristo e como é que eu aplico no dia a dia. Então, essa foi a minha motivação. Que legal. E é muito bacana poder perceber que você, sendo um pastor, né, hoje atuando como capelão universitário, mas um pastor da Igreja Luterana, que abre seus horizontes e vai estudar outros conhecimentos para agregar isso no seu dia a dia, no seu trabalho como pastor. É muito bacana e eu tenho certeza que por meio de você, Deus tem abrido portas e corações para receber o Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Ok, André. Agora, uma pergunta que, para mim, particularmente, é muito interessante. É que se na sua avaliação, se Jesus tinha essas habilidades de soft e hard skill, mas essa pergunta eu vou deixar para você responder no próximo bloco, porque a gente vai fazer um breve intervalo agora aqui no Toque de Vida Debate, e na volta a gente segue esse gostoso papo com o pastor Elton, lá de Carazinho, nos falando do seu conhecimento, do seu estudo sobre essas habilidades emocionais e técnicas indispensáveis hoje para qualquer pessoa, mas especialmente no mercado de trabalho. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, falando sobre habilidades e competências voltadas ao mercado de trabalho. E quem está compartilhando conosco o seu conhecimento é o pastor Elton Fischer, lá de Carazinho, capelão universitário da UBRA, Carazinho, Rio Grande do Sul.
E no final do primeiro bloco, perguntei, pastor Elton, se Jesus, nos evangelhos, mostra essas habilidades de soft and hard skills. São habilidades que não estão no currículo, André, e são aptidões mentais, emocionais e sociais. Elas são facilmente qualificáveis, ou seja, você pode qualificar alguém, nominar alguém por causa de uma soft skill. Por sua vez, as hard skills é tudo aquilo que a gente coloca no nosso currículo, no nosso resumê, lá no nosso currículo Lattes, são as nossas aptidões técnicas, certificações, elas são facilmente quantificáveis. Por que eu falo isso? Porque na pessoa de Cristo, naturalmente, espiritualmente, é óbvio que ele tinha tanto soft quanto hard skills. Primeiro, porque nós entendemos naturalmente que Cristo era um ser perfeito. No seu lado humano e divino habitavam com toda a convicção, tanto uma quanto outras. E eu trago só alguns pontos, 4, só para resumidamente dizer. Primeiro, Cristo tinha foco e determinação. A partir da promessa do Antigo Testamento e com a meta traçada, Jesus seguiu sem desviar do foco, mesmo sabendo humanamente que ele iria morrer. Segundo exemplo, Cristo dava exemplo. Antes de delegar funções, ele ensinava. Um exemplo clássico disso, o Evangelho de João, capítulo 13, quando Cristo lava os pés dos seus discípulos e ensina a eles algo essencial na vida do cristão, que é a humildade. Terceiro tópico, Cristo era extremamente acessível, era chamado de mestre, era chamado de Senhor, era chamado de profeta, mas não rejeitava ninguém que o procurasse. E uma quarta habilidade que ele tinha, Cristo era comprometido. Ele sempre procurava o bem-estar de todos, e principalmente, a partir da escolha dos seus 12 discípulos, ele entendia que mesmo que as pessoas fossem diferentes, de cada um deles, Cristo sempre olhava para o melhor, e não para aquela deficiência que aquele discípulo ou pessoa pudesse ter. Então, sim, Cristo tinha tanto soft quanto hard skills. Mas esses exemplos que você citou, me parece que são o resumo das soft skills, né? Das habilidades comportamentais de Jesus. Sim. Mas eu fiquei lhe ouvindo e pensando, mas eu acho que nas hard skills, aí vamos ver se você vai concordar, né? Perfeito, né? Mas eu acho que eu penso que nas hard skills, né? Jesus, ele, por exemplo, quando foi tentado pelo diabo, ele ali usou também as hard skills quando ele mostrou conhecimento técnico, bíblico. Né? Ele disse, Exato. olha, está escrito, está escrito, está escrito. Isso. Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso. André, um outro texto, e bem tranquilo, já que tu fizeste referência a isto, quando Jesus visita os seus familiares lá na pequena cidade de Belém, lá onde é que nasceu, e ele entra na sinagoga e todo mundo fica impressionado quando ele abre o texto em Isaías e faz a leitura sobre quem deveria vir para ser o profeta, o Messias esperado. Ele denotava conhecimento e ao longo de sua vida, inúmeras vezes, André, ele foi chamado de mestre. Por quê? Porque a sua sabedoria era algo assim fora do comum. Então, com toda certeza, poderiam dizer, mas pastor Elton, isso tem um caráter divino. Olha, eu quero entender que é o caráter humano de estudo, de abnegação, de preparação e de conhecimento dos textos do Antigo Testamento. Como um bom judeu, e ele seguia isto a regra, ele era um extremo conhecedor do texto sagrado e por isso utilizava com maestria, e por isso que ele era chamado de mestre. Então, com toda certeza, Cristo também tinha hard skills. Eu não sou especialista em Antigo Testamento, mas também não. A gente sabe que os judeus têm por costume, né, a memorização da Torá, né, da palavra de Deus do Antigo Testamento. E Jesus, como judeu, filho de pais judeus, certamente participou e treinou essa habilidade, né, de conhecer a palavra de Deus. E, claro, não dá para a gente deixar de lado a questão divina, né, da divindade de Jesus. E olha só para lembrar agora também, a memória da gente, um fato interessante. Lembras do fato de quando os pais, Maria e José, levam Jesus até Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, e ele fica lá na cidade conversando com os mestres e escribas no templo? E lá o texto diz assim, e crescia Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele estava desenvolvendo o quê? Suas hard skills, além da soft. E me parece também que nas curas de Jesus aparece a sua habilidade técnica, né? Porque quando ele cura cego, né? Quando ele cura um cego, ele manipula a sua saliva com terra, né? Quando ele toca nas pessoas, ele põe saliva na língua de um homem e é uma habilidade, né, de poder fazer. Claro,
além do dom divino de ser o próprio Deus e curar aquelas pessoas. Em relatos não apenas das curas, como tu bem o citaste, mas em vários momentos onde Jesus é instado a instruir pessoas. O Sermão do Monte é um exemplo clássico disso, né? Que temos lá em Mateus 6, e aí a palavra bonita que tem lá, bem-aventurados ou felizes, independente da tradução, as duas têm caráter positivo e, de novo, denotavam um extremo conhecimento do texto sagrado do Antigo Testamento. De que forma nós, cristãos, podemos usar tanto as soft skills ou a hard skills, ou as duas juntas, né, para ajudar, para ser propagador, para ser evangelista, para fazer com que o evangelho de Cristo cresça e se espalhe pelos 4 cantos do mundo? Certo. Na verdade, tu tinhas me instado também, eu só vou fazer uma referência a essa questão porque eu vou linkar com essa resposta que tu me pediste agora. Na Bíblia também, mesmo que não esteja escrito de forma direta, André, a questão de hard and soft skills, tem 2 autores que escrevem muito a respeito disso. O primeiro foi o apóstolo Paulo, que ele escreve na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo fala de dons espirituais. Eu sei que daqui a pouco, num primeiro momento, pode-se pensar só como soft skills, mas ele fala de sabedoria, de fé, de operação de milagres, de profecia, de variedade de línguas, interpretação de línguas. Se por um lado eu tinha uma ação externa, que era do Espírito Santo, por outro precisava de um conhecimento também. E depois Paulo, na sequência, um pouco mais abaixo, fala sobre os dons de prestar ajuda e de administrar. E dele fala de que as pessoas deveriam ter o ofício de apóstolo, profeta e mestre. Dentro da igreja haveria uma ordenança relativa a isto. E mais adiante, em Efésios, ele fala sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, o que fica muito claro para nós. E para resumir ainda, um outro autor, que é Pedro, que também escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz que podemos ter tantos dons de falar, quanto os dons de servir. Bom, a partir disso, como nós cristãos, eu fiquei pensando, podemos aplicar no nosso mundo e nosso dia a dia, nossas hard and soft skills. Se a gente pensar no campo das hard skills, hoje tem um termo muito interessante, talvez tu já tenhas ouvido falar, que chama-se lifelong learning. É aprendizagem ao longo da vida. Não apenas nos cursos de graduação, pós ou outros que fazemos, mas, por exemplo, este momento em que eu e você estamos aqui interagindo, também é um momento de lifelong learning, ou seja, aproveitar todo e qualquer momento para o aprendizado, seja para a minha questão pessoal, seja para a minha questão de evolução na carreira. E se eu pensar, André, em soft skills, bom, aí eu não tenho como deixar de citar Tiago, quando ele fala sobre a sabedoria que vem do alto, e aí Tiago diz a sabedoria que vem do céu é pura, é pacífica, é bondosa, é amigável, cheia de misericórdia, produz boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Ou seja, aqui Tiago está orientando de que a gente sempre tome nossas decisões baseadas a princípio e partindo de um pressuposto de que Deus é quem ordena e organiza a minha vida e as minhas escolhas. É bom ouvir você falar sobre Paulo e Pedro, né, outros exemplos na Bíblia, porque me parece que tanto Pedro quanto Paulo, daí eu vou perguntar para você ver se faz sentido. Tomara que eu consiga responder. Vamos ver. Para mim, parece que tanto Pedro quanto Paulo, eles colocaram as suas habilidades, tanto as comportamentais quanto as profissionais, a serviço do Evangelho, especialmente quando Paulo diz que ele era um fabricante de tendas, né? Ele fabricava barracas e que em grande parte do seu ministério ele não precisou das ofertas das igrejas para viver, né? Mas ele mesmo diz, não, eu tenho a minha fabricação de tendas. E me parece que Paulo era um bom fabricante de tendas, porque o mercado de trabalho e de certa forma lá, né, no Império Romano, também era competitivo. Então não tinha só o Paulo fabricando tendas, e se ele conseguia viver da fabricação de tendas, certamente é porque ele era um bom fabricante de tendas. Perfeito. E nesse sentido, ser excelente naquilo que você faz tecnicamente também está a serviço do Evangelho, porque imagina você ser um pregador da palavra de Deus, como Paulo era, mas você vender uma barraca mal feita, né? Que dá defeito, que rasga, que molha, né? Como é que fica daí essa questão profissional? Poxa, você diz que você é um apóstolo de Jesus
e fala de amor e de perdão e de ser pessoas boas, né? Mas você me vende uma barraca que não funciona. Então me parece que nesse sentido, Paulo era um cristão que também usava suas hard skills. E da mesma forma o Pedro, porque o Pedro também tinha sua profissão, né? E dentro da sua profissão, certamente ele era um bom profissional. Senão não adianta você querer falar de Deus se a sua hard skill depõe contra você. Isso vale para hoje também? Com certeza, André. Tanto vale para hoje, como tu fizesse menção à minha formação, eu não posso deixar de fazer menção à tua também. Tu te especializaste numa área que é extremamente importante. Tu pode pensar, não, mas é dentro da área de humanas, é psicologia. Mas, é um dom que tu tens, é uma habilidade que tu desenvolveu, um conhecimento que tu adquiriu, um curso de estrito sensu que você fez para te dar um embasamento teórico e tu seres melhor naquilo que tu escolheste ou naquilo que tu fosse escolhido por Deus, que é o teu ministério também junto às pessoas aí no campus em Canoas. E além desta habilidade, tu também naturalmente tens, e eu vejo isso muito tranquilamente na área de comunicação, ou seja, olha só como é interessante, a Bíblia chama de dons, e nós podemos tranquilamente chamar de habilidades. É claro que nós temos alguns dons que podem evoluir, que têm um caráter humano, mas nós temos aqueles dons que são especiais, que alguns têm melhor do que nós. Isso não deve fazer com que a gente se sinta pequeno ou desmerecido, pelo contrário, deve nos motivar a cada vez mais buscar formação, treinamento, habilidade, para que eu possa ser eficaz naquilo que eu faço e também estar sob a graça de Deus na minha humildade de prestar um serviço a Ele e entregar o meu ser, que é o que Paulo e Pedro também fizeram, André. Especialmente cuidando para que a nossa atitude profissional não deponha contra nós. Eu acho que isso talvez é o mais importante, né? E se qualificar cada vez mais também é buscar dar testemunho do Evangelho. Que as pessoas que veem um grande expoente em qualquer profissão, né? Qualquer profissão, se você tem lá um bom mecânico, por exemplo, esse cara é um ótimo mecânico, e o cliente dele descobre que ele é um cristão, nossa, isso fala muito do Evangelho. Perfeito, né? Concordo contigo. E o contrário também, né? Infelizmente. Olha só, o cara é um péssimo mecânico que ainda é cristão. Puxa vida. Quer dizer, eu entendo você. De fato, são pesos diferentes para uma habilidade que pode ser tanto positiva quanto negativa, mas o caráter cristão é que é o divisor de águas. É muito interessante esta visão, se tu estás correto nela. Que bom. Pastor Elton, nosso programa está chegando no fim. Perfeito. Eu quero convidar você para deixar uma mensagem para todos aqueles que nos assistem nesse momento, especialmente nesse sentido, né, de como poder colocar os seus dons e as suas habilidades, que hoje a gente está detalhando como soft e hard skills, a serviço do Evangelho. Se eu posso dar a primeira dica, eu diria assim, busque conhecimento, invista tempo, leia a Escritura Sagrada, livros cristãos, artigos relevantes para a sua área de interesse. O conhecimento é uma ferramenta poderosa, não só para as habilidades técnicas, mas também para a compreensão da mensagem do Evangelho. Segundo, não apenas buscar conhecimento, pratique suas habilidades, identifique aquelas que você quiser desenvolver e invista tempo e recurso nela. Terceiro, para que isso esteja necessário ou para que isso de fato aconteça, você deve ser disciplinado. O desenvolvimento de habilidades leva tempo, leva esforço, então disciplina é uma palavra essencial. 4, para mim funciona, creio que para ti também, tu deve ter na tua memória, procure mentores, encontre pessoas experientes na tua área de interesse, aprenda com elas, troque informações, mentores, pela sua experiência e conhecimento de vida, fornecem a gente orientação e encorajamento para a gente seguir na nossa rota. E uma última dica essencial, sem ela, nada funciona. Ore, lembre de orar regularmente, buscar orientação de Deus no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele é a fonte final de sabedoria e orientação, e Ele sempre vai estar à disposição para te ajudar a alcançar os teus objetivos e a servir a Ele e ao Evangelho com excelência, André. Pastor Elton, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, suas opiniões, seus estudos com a gente. O programa Toque de Vida Debate vai ficando por aqui. Eu desejo que Deus lhe abençoe no seu trabalho e continue fazendo de você uma bênção por onde andar. E também muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O Toque de Vida Debate de hoje vai ficando por aqui. E se quiser entrar em contato com a gente, é só nos seguir nas redes sociais. O endereço é
Ubra Pastoral. Desejo que Deus abençoe você e sua família e até o próximo. Um grande abraço.